Ei, turma do nono ano, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a subtração, que é a continuação aí do conteúdo cálculo com os números naturais referente à segunda semana. Ok? Então a gente vai entender aqui quais são as principais ideias da subtração, assim como nós estudamos na adição, e vamos fazer um outro vídeo com as explicações das atividades. Vamos iniciar a leitura. Então aqui nós temos nosso primeiro exemplo. Acompanhe as situações a seguir. Uma fábrica produziu 985 peças. Houve um problema em uma das máquinas e 162 peças saíram com defeito. Quantas peças foram produzidas sem defeitos? Então, para resolver esse problema, nós devemos fazer 985 e menos 162. 965 é o total de peças. Tanto as com defeito e tanto as sem defeito. E essa daqui, 162 peças, são as peças com defeito. Ok? Então, para a gente saber ali quantas foram as peças que saíram sem problema, né? Sem defeito algum, a gente vai fazer aqui, ó. 985 menos 162. 5 menos 2, 3. 8 menos 6, 2. E 9 menos 1, 8. Então, nós temos aqui que foram produzidas 823 peças sem defeito. Nós tiramos aqui, né, a quantidade total da quantidade aqui com peças sem defeito. Então, é essa a nossa primeira ideia aqui da subtração, que é a ideia de tirar. Nesta primeira situação, utilizamos a subtração com a ideia de tirar uma quantidade de outra quantidade. Então, aqui nós tiramos a quantidade de peças com defeitos da quantidade de peças total aí que essa fábrica produziu, ok? Então, aqui, a primeira ideia da subtração é a de tirar quantidades de uma outra quantidade. Próximo exemplo. No ano de 2018, havia no Brasil 512 parlamentares na Câmara dos Deputados Federais. Desses parlamentares, 54 eram mulheres e 458 eram homens. Quantos homens ocupam o cargo de deputado a mais que mulheres? Para resolver esse problema, podemos fazer 458, que é o quê? Homens, né? Os parlamentares homens. Vamos escrever aqui. E 54 mulheres, lá na Câmara dos Deputados Federais. Então, para a gente fazer isso aqui, a mesma coisa, nós vamos diminuir 458 menos 54. E o resultado dá 404. Então, em 2018, havia 404 deputados federais homens a mais que mulheres. Neste caso, nessa situação que a gente acabou de ler, a subtração foi utilizada para comparar. A ideia que a gente usou aqui é de comparação. Para comparar duas quantidades, a fim de saber quanto uma delas tem a mais que a outra. Então, aqui, qual foi a nossa perguntinha aqui que o exemplo, no que o probleminha nos fez? Quantos homens ocupam o cargo de deputados a mais que as mulheres? Então, nós vimos aqui, nós comparamos a quantidade de homens com a quantidade de mulheres. E o que nós decidimos? Que a diferença é de 404 homens, ok? Vamos para o próximo exemplo. Uma produção mensal de álcool em gel é de 5.000 frascos. Nesse mês, já foram produzidos 3.925 frascos. Quantos frascos ainda faltam para completar a produção mensal? Para resolver esse problema, devemos fazer 5.000, que é a quantidade total, né, do mês. Vamos escrever aqui, quantidade mensal. Ok? Né? Que aqui ele é tipo a meta, né? A meta aí que essa empresa tem que produzir. E 3.925 foram a quantidade já produzida.
Então, a quantidade já produzida. E o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos montar aqui, né, o algoritmo que a gente usa aqui mesmo. Nós vamos subtrair 5.000 de 3.925. E nós temos essa continha aqui. Aqui vocês observam que aqui a gente tem uma classe a mais dos números, né, que aqui é a unidade de milhar, tá bom? Então, a gente vai tirar aqui 5.000, tirar de 3.925 de 5.000, que dá 1.075. Então, aqui, respondendo o problema, faltam 1.075 frascos de álcool em gel para completar a produção mensal. Nessa situação, usamos a subtração por termos duas quantidades e queremos saber quanto falta a uma delas para atingir a outra. Ou seja, estamos usando a ideia de completar ou quanto falta. Ok? Então, essas são as três ideias principais da subtração. Vamos aqui recapitular as três ideias. A ideia de tirar uma quantidade da outra, certo? A ideia de comparação, a ideia de comparar duas quantidades a fim de saber qual uma delas é maior do que a outra ou tem mais do que a outra. Então, aqui a gente tem a ideia de comparar. E aqui nós temos a ideia de completar, né? Ou dizer quanto falta. Então, essa ideia de completar e quanto falta, elas são uma só, tá bom? Então, aqui a gente tem essas três principais ideias. O próximo passo aqui do nosso conteúdo é a relação fundamental da subtração. Essa ideia aqui eu coloquei para vocês entenderem uma coisa super importante na matemática, ok? Então, a gente vai chegar lá. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos dois exemplos, uma subtração e uma adição. Mas qual que é a relação entre esses dois exemplos? Vocês podem ver aqui, ó, que 9 menos 5 é igual a 4. Se você fizer na calculadora ou você souber de cabeça, você vai realmente saber que é igual a 4. E 5 mais 4 é igual a 9. Opa, peraí, professora. Como assim? Aqui a gente está dizendo o quê? Que a subtração e a adição, elas têm uma relação entre si. Ok? Quer dizer que meu 9 menos 5 é igual a 4, mas quer dizer também que meu 5 mais 4, ele vai ser igual a 9. Então, o que a gente diz, né? A gente diz na matemática que essas sentenças de 9 menos 5 igual a 4 e 5 mais 4 igual a 9, elas são equivalentes. O que são equivalentes, professora? Elas têm o mesmo resultado, podemos dizer assim. Elas são parecidas, elas são primas. Podemos dizer que uma sentença equivalente ela é prima uma da outra, ok? Então, aqui, resumindo tudo, dizemos o quê? A subtração é a operação inversa da adição. Nós podemos ver aqui, ó, minuendo, que é aqui, nós temos aqui os elementos, né, da subtração, o minuendo, e menos o subtraindo, que é o outro número, é igual à diferença. Isso aqui você já conhece, né? Minuendo, subtraindo, diferença. Aí, na minha relação fundamental da subtração, eu entendo que o subtraindo, que foi o que nós vimos aqui, ó, o subtraindo não é 5 aqui, mais a diferença, que nesse caso aqui é o 4, o resultado vai ser o próprio minuendo, ok? Então, lembrem aí, as três principais ideias da subtração: tirar, comparar e completar. E dizemos na matemática que a subtração é a operação inversa da adição, ok? Esse é um conteúdo super simples e super fácil também, vocês já viram, né, nas outras séries, nos outros anos. Mas eu quis trazer para vocês essa questão aí das ideias principais da subtração, tá bom? Agora eu vou gravar um vídeo explicando aí para vocês as atividades. Bom estudo a todos!